Meus queridos irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da Páscoa, ouvimos o capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, que nos conta o que aconteceu no dia do domingo da ressurreição do Senhor. Assim como no domingo anterior, a primeira parte do Evangelho, a primeira aparição de Jesus aos seus discípulos, nos narrava o domingo da ressurreição. Assim como o domingo anterior, também nos narrava o domingo da ressurreição, quando Pedro e João correram até o túmulo. Nós estamos ouvindo narrações que contam diferentes perspectivas do mesmo dia. O mesmo dia, o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os discípulos corriam para o túmulo, enquanto estavam reunidos com portas fechadas por medo dos judeus em outro lugar, estes dois estavam retornando para a cidade deles, para a cidade de Emaús. Estes dois discípulos, como nós ouvimos na narração do Evangelho, estavam tristes, estavam zangados. A palavra grega que está aqui no original nos dá esta ideia de que não estavam simplesmente tristes como quem está abatido, mas é aquela tristeza que nos traz também raiva, que nos traz também zanga. Estavam zangados e tristes porque tinham uma ideia muito equivocada a respeito de nosso Senhor. Confessam que Jesus era um profeta. Vocês são os únicos que não sabem o que aconteceu com Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Jesus, um profeta. E a expectativa que eles tinham era de que ele fosse libertar Israel. Aquela concepção que nós vemos e estamos acompanhando agora no ciclo semanal, das pessoas que queriam e tinham a ideia de proclamar Jesus rei, de colocar Jesus num trono temporal, cumprindo assim as expectativas que tinham, equivocadas, a respeito de profecias do Antigo Testamento, porque pensavam que viria alguém da descendência de Davi, que libertaria todos os israelitas, faria Israel ser liberto de todo o domínio estrangeiro, e não só ser liberto do domínio estrangeiro, mas dominar os estrangeiros. Então, passariam da posição de dominados para de dominador, por conta da virtude deste rei. E não só isso, depois espalhariam o reinado de Israel por todos os povos, fariam com que todos reconhecessem a grandeza, a grandiosidade de Israel. Mas acontece que a decepção toma conta destes homens. Da mesma forma como Pedro, se nós acompanharmos bem os detalhes do Evangelho de São João, Pedro vai até o pátio de Caifás ainda com essa expectativa, porque começa o processo de Cristo de forma violenta, cortando a orelha do soldado, querendo levantar espadas, porque agora será o momento da instauração do reino de Israel. Mas quando chega no pátio de Caifás e vê Jesus sem reação, de mãos atadas, tomando todos aqueles ultrajes, tomando aquelas bofetadas, aquelas cusparadas, aquela zombaria toda, Pedro pensa, bom, se nem ele faz algo por ele, quem dirá eu? E assim nega. Essa expectativa estava muito presente no grupo dos discípulos, no grupo dos apóstolos, de que Jesus seria um político, de que Jesus seria um rei, libertador, mas numa perspectiva puramente humana e política. Eles se decepcionam e ficam, de fato, como nos diz São Lucas aqui no Evangelho, zangados, decepcionados, tristes, e resolvem retornar ao povoado deles. A curiosidade é que esta caminhada começa de manhãzinha, bem no começo do dia, e era um percurso de 11 quilômetros, está bem, 11 quilômetros é chão, mas eles vão chegar somente em Emaús no final do dia, anoitecendo. Até mesmo o passo deles revela a decepção, até mesmo o ritmo de caminhada revela como eles estavam acabados, frustrados, porque Jesus não era aquilo que eles pensavam. Vão caminhando tão devagar, que o dia todo passa
e eles ainda estão fazendo a sua caminhada, por uma distância que naquela época era uma distância ínfima, muito pequena. 11 quilômetros é uma coisa, como posso dizer, sem relevância quase. Isso tudo que eu estou descrevendo para vocês, esses sentimentos, o que é que estava acontecendo, nada mais é do que reflexo da nossa vida interior. Se nós pararmos bem para pensar, muitas e muitas vezes, quando nós somos surpreendidos, que isso acontece várias vezes, a ideia que temos de Jesus, as coisas que pensamos a respeito de Deus, não correspondem à verdade, também nos decepcionamos, também ficamos tristes, também ficamos zangados. Quando nós fracassamos na nossa vida espiritual, assim como eles haviam fracassado, também nos decepcionamos e também ficamos tristes. E o caminho que eles fazem, o caminho para Emaús, o caminho de volta, é o caminho que declara que, bom, já que não está dando certo seguir a Cristo, já que não está dando certo acompanhar o Senhor, vamos voltar para a vida velha. Como nós ouvimos na semana de Páscoa, da oitava da Páscoa, a decisão de Pedro com os outros discípulos de retornarem para Galileia, não para evangelizar, mas para voltar a ser pescadores, retomar o caminho de pescadores. Aqui o que fazem é a mesma coisa, estão voltando para a cidade natal porque, bom, tá bem, nós pensávamos uma coisa, Jesus era outra, nós não conseguimos fazer nada, se Jesus que estava fazendo milagres não fez, quem dirá nós? Vamos retomar a vida velha. Em outras palavras é isso, vamos retomar a vida que tínhamos antes, a vida velha. E é aí, justamente aí, que reside o problema. Por quê? Ao perceber que Deus não se encaixa nos nossos padrões, e ao perceber que, tá bem, já que Deus não entra nas minhas ideias, não se adapta àquilo que eu penso que é o melhor, já que tenho fracassado tanto, vamos voltar para Emaús, vamos voltar para a vida velha. E o que toma conta do coração de uma pessoa com essa resolução é a tristeza e a zanga, a tristeza e a raiva. Porque não é possível que isso aconteça sem que nos entristeçamos. Justamente porque, uma vez que temos contato, uma vez que conhecemos a Cristo, uma vez que vivemos com Ele, Ele ocupa um lugar no nosso coração que nada mais pode preencher. Não adianta pensar que, tá bem, as coisas não estão dando certo, então vamos dar um tempinho na nossa vida espiritual, vamos dar um tempinho lá onde a gente estava antes de encontrar Jesus, vamos dar um tempinho lá em Emaús, quem sabe acontece alguma coisa. Estão até dizendo aí que, tá bem, as mulheres estão dizendo que ele ressuscitou, estão dizendo que ele apareceu, mas ninguém mesmo assim viu ele. Então, vamos dar um tempo lá, vamos voltar para a vida velha, quem sabe as coisas mudam, quem sabe as coisas não ficam melhor, quem sabe não aparece um outro. Isso só pode causar decepção, tristeza e raiva no coração de um cristão. Não é admissível essa ideia para nós. Que nós falhemos, meus queridos, isso é a coisa mais normal do mundo. O que me escandaliza é não falhar tanto quanto eu posso. Que eu cometa erros, isso é a coisa mais óbvia da face da terra, porque eu sou um ser humano. E nós todos aqui estamos sujeitos à falha. Sobretudo naquilo que diz respeito à nossa relação com Deus. A falha máxima são os nossos pecados. Alguém aqui pode dizer que não é pecador? Não tem por que se decepcionar. O que me escandaliza, o que me surpreende é não pecar tanto quanto eu sei que poderia pecar, porque conheço a miséria que sou. Não me escandalizo por isso, não vou jogar a toalha por isso. Está aí os meios que Deus deixou, que nós já falamos tanto sobre isso aqui, para que nós resolvamos esse problema: a confissão, a Eucaristia que nos alimenta, nos fortalece, a oração. Eu não vou desistir dessas coisas, porque, tá bem, pisei na bola. Pelo contrário,
Não vou voltar a Emaús, vou ficar mais perto de Jerusalém. Se estão dizendo que o Senhor não está no túmulo, vou plantar guarda no túmulo até que se resolva esse problema. Se falho, eu não vou voltar para a vida velha, pelo contrário, vou me meter ainda mais na vida nova. Vou ainda mais para perto de Cristo. Se sou surpreendido, e pasmem vocês, com a novidade de que as coisas de Deus não são como eu penso, mas como Ele estabeleceu. Eu não vou me frustrar, porque tem gente que acha que, porque as coisas não são como ela pensa, então quer saber, é melhor ir embora. Isso é de uma soberba, de uma arrogância, que acha que até Satanás fica com inveja. As coisas realmente não são como você pensa, porque o que você pensa e o que você deixa de pensar, e eu estou incluso nisso, não interessa nada para a salvação de ninguém. As minhas ideias não são salvíficas. Aquilo que eu penso ou deixo de pensar não interessa a nenhum de vocês, porque não vai fazer vocês irem para o céu. Agora, o que Deus estabeleceu, o que a igreja propaga como sendo verdade estabelecida, revelada por Deus, opa, aí a coisa muda. Aí a coisa muda. E quantas vezes vocês não ouviram, seja na pregação, seja no estudo do catecismo, seja na própria vida de vocês, na conversa com os amigos, num conselho, no confessionário, quantas vezes vocês já não ouviram que estavam errados? Não, não é assim. Não, não é por aí. Muitas e muitas vezes eu tenho a tarefa cruel de dizer à pessoa que ela está no erro. E sabe o que acontece? A pessoa fica com raiva de mim. A pessoa fica com raiva de Cristo. Quando nós dizemos, não, peraí, não é bem assim. E não é que podem ter essa impressão, né? Mas não é que eu seja uma pessoa que responde tudo com coice. Não. Os que já se confessaram comigo sabem. Os que já procuraram atendimento comigo sabem. Se a gente tem um problema 1 a 1, é diferente de eu estar pregando para a comunidade inteira. Eu vou sentar, eu vou explicar, eu vou dizer com paciência, eu vou perguntar, entendeu? Não, não entendi. Eu vou explicar de novo, aí eu vou desenhar. Se for preciso, 2, 3, 4, 10 vezes. Porque graças a Deus existe uma coisa que é chamada graça sacramental, que confere uma coisa chamada graça de estado, que não é estado de graça. Quando me tornei padre, Deus automaticamente me concedeu e continua me concedendo todas as graças que eu preciso para ser um bom padre. Se eu correspondo, não é outra história, mas Deus está me ajudando. E nos atendimentos, essa graça de estado, ela muitas vezes se traduz na paciência. Então, com paciência, vai explicar 1, 2, 3, 10 vezes. E a pessoa fica com raiva. Fica assim como os discípulos de Emaús, zangados, porque, poxa, Jesus não era aquilo que eu estava pensando. Poxa, olha só, aquilo que eu achei que era tão bom é proibido. Nossa, não é possível que a lei da igreja seja tão rigorosa assim. Eu pensei que fosse diferente. Pensou errado. Quebrou a cara. E vai ficar zangado, e vai ficar tristinho, daqui até a hora que você se converter. Assim como eles. Esse estado de zanga, esse estado de tristeza, vai perdurar até a sua conversão. Até você deixar de pensar que Deus deve se adaptar à sua inteligência, que é limitadíssima, porque nós somos seres humanos, não só a de vocês, a minha também, que é menor do que a inteligência dos anjos, para dizer assim, que nós nem somos o topo da pirâmide, que nós nem somos assim, aquela Coca-Cola do deserto. Quando nós deixarmos de pensar que Deus deve ser formatado dentro daquilo que nós pensamos,
Aí a tristeza vai embora, aí a zanga vai embora, e aí acontece a nossa conversão. Se isso não acontecer, nós vamos ficar como os discípulos de Emaús, voltando para a vida velha, decepcionados, zangados, tristes. E pode, assim como eles, está Jesus do nosso lado, aqui ó, conversando conosco, falando conosco, e a gente assim, o quê? Porque fica muito fechado na sua decepção, fica muito fechado na sua falta de inteligência, e assim por diante. Gente, não dá para ser assim. Nós precisamos ser dóceis. Tá bem, as coisas não estão saindo como a gente quer. Ótimo. Que bom. Porque se saísse do jeito que eu quereria, seria um desastre. Se estão saindo do jeito que Deus quer, louvado seja Deus. Porque é Ele quem é sabedoria, é Ele quem é amor, não sou eu. Amém, que não é do meu jeito, porque se fosse do meu jeito, estava todo mundo enrolado, inclusive eu, porque eu sou tão burro, que é capaz de me prejudicar. Fazer aquilo que eu quero é capaz de ter prejuízo para mim, mas a gente fica lá, insistindo em fazer da nossa vontade. Eu repito, isso só vai trazer tristeza e raiva para você. Para de ser assim. Escuta a explicação da palavra de salvação. Escuta as palavras de Cristo que são verdade e vida, e muda. Olha o que acontece no evangelho de hoje. Depois de dizer todas essas bobagens, essas coisas mais sem pé e cabeça, que disseram para o próprio Cristo, eles estavam dizendo para o próprio Jesus, o que é que eles pensavam de Jesus, aquela ideia idiota, de que, vai vir libertar montado num cavalo branco com um exército todo poderoso, dizer assim, agora Israel, gente, eles estavam dizendo para Jesus, essa bobagem. O que é que Jesus faz? Primeiro chama eles de burros, né? Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles, olha aqui, vocês são meio burrinhos, né? Pelo amor de Deus, não é possível, tem 3 anos vivendo comigo e até agora não entenderam. Não é possível, é sem inteligência mesmo. E estou eu aqui no número também do sem inteligência. Aí Jesus começa, por Moisés e passando pelos profetas, explicar aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. E aquilo vai provocando, nós vamos ouvindo, tá bem, não é como eu pensei, como é que é então? Está aqui, estou dizendo para vocês, semanalmente, diariamente, eu tenho convicção de que todas as vezes que subo aqui não é para falar minha opinião. Vocês querem saber minha opinião? Me procurem fora da igreja, aí a gente conversa de futebol, aí a gente conversa de outros assuntos, conversa de comida, mas quando é para falar das coisas de Deus, o padre, seja eu, seja Padre Paulo Sérgio, seja qualquer outro padre da nossa diocese, vai falar aquilo que a igreja propaga como sendo verdade revelada. Vai explicar as passagens da Escritura a respeito de Cristo. E aquilo deve provocar a reação dos discípulos de Emaús, porque pode ser pior ainda, né? Não está aqui no Evangelho, mas tem gente que ouve e fica ainda com mais raiva, ainda fica mais obstinado no erro, fica mais afastado da igreja. Mas os discípulos de Emaús, ouvindo, sentiam o coração arder. Sentiam como que aquelas palavras penetrassem os corações deles. E ali, cutucavam, incentivavam a uma mudança de mentalidade, a mudar a forma como eles enxergavam as coisas. E quando viram o Senhor partir o pão,
entenderam imediatamente que, poxa, era ele que estava caminhando conosco. E em vez de permanecer em Emaús, olha bem, a caminhada começa de manhã e termina à noite. Em vez de permanecer em Emaús, aqueles 11 quilômetros que fizeram, não, imediatamente saíram correndo naquela mesma hora e se levantaram e voltaram para Jerusalém, contaram aos 11 reunidos com os outros. Acabou a morosidade, acabou aquela lerdeza. Porque para fazer as coisas do nosso gosto, para fazer as coisas como nós pensamos, é assim, não rende, não produz, é uma caminhada de um dia inteiro para chegar daqui a ali. Agora, quando é para fazer a vontade de Deus, é quase como se fosse um teletransporte, bum, já está lá. Voltaram correndo naquela mesma hora, chegaram e entraram lá para contar o que havia acontecido com eles. Poxa, essa mudança é para acontecer conosco também. Se nós não deixarmos, repito novamente, a soberba, a nossa arrogância, que faz inveja muitas vezes ao demônio, e nos tornarmos dóceis, nós vamos sempre viver essa dinâmica de voltar para a vida velha, zangado e triste, porque as coisas não são como nós queremos. Voltar para a vida velha, zangado e triste, porque, coitadinho, pisamos na bola. Meu querido, novidade é que nós pisamos na bola. Somos filhos do pecado original e somos pecadores. Amém, está aí a confissão para isso. Então, vamos largar a mão de ser soberbo. Deixa de lado a arrogância. Se torne dócil. Escute as palavras do nosso Salvador. Deixe que isso produza em você, não ainda mais raiva, não ainda mais tristeza, mas aquela provocação da graça para a nossa conversão. Deixe que isso penetre os corações de vocês, assim como penetrou o coração dos discípulos em Emaús. E ali vá convidando à sua conversão. Deixe que a graça atual vá te empurrando na direção que vai te levar para o céu. E aí, ao reconhecer o Senhor, ao saber que isso tudo vem de Deus, tome decisão e volte correndo para Jerusalém. Volte correndo para Jerusalém para se encontrar com os outros e se encontrar com o Cristo. E o resto, deixa, que vai passar e não interessa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.